Que a graça, a bondade e as misericórdias do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Para nós aqui do Teolosofando é sempre um prazer estar com vocês para mais um dos nossos encontros semanais, onde estamos estudando este assunto tão rico para a teologia, que é a escatologia bíblica. No nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, nós vimos o significado do termo escatologia, nós compreendemos a importância do seu estudo e, por fim, estabelecemos um método que será empregado para este desafio. Para o nosso encontro de hoje, o tema é a segunda vinda de Cristo. Você está preparado? Já pegou o seu caderno de apoio, o seu bloco de anotações, a sua Bíblia, sua caneta? Então vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. A fim de que nosso encontro, nossa aula seja o mais didático possível, nós vamos estabelecer aqui alguns objetivos. Acompanhe aí na transição a seguir. E o nosso primeiro objetivo é definir os termos que descrevem a segunda vinda de Cristo, como também analisar algumas características da volta de Cristo e, por fim, refletir sobre o anseio do nosso coração com relação à volta de Cristo. Nós já trabalhamos aqui no Teolosofando em outros encontros que a pessoa de Jesus Cristo é o centro da revelação de Deus à humanidade. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o autor nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Portanto, Jesus Cristo é a revelação de Deus aos homens. Toda a revelação de Deus aponta para a pessoa bendita do seu Filho. E este assunto, ou com relação à volta de Cristo, à vinda de Cristo, só no Novo Testamento ela é mencionada mais de 300 vezes. Nos escritos paulinos, que são a base interpretativa da doutrina cristã, aparece por umas 50 vezes. Portanto, não podemos negar que as Escrituras são enfáticas ao dizer que Jesus vai voltar. Por ora, para uma melhor compreensão da nossa proposta, vamos estudar o assunto da segunda vinda de Cristo separado do tema arrebatamento, tá bom? O tema arrebatamento é uma proposta para a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro na quinta-feira que vem. Como já adiantado para vocês no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, o método de interpretação das Sagradas Escrituras com relação à escatologia bíblica usado aqui para os nossos encontros é o dispensacionalismo. E para este método de interpretação, a volta de Jesus Cristo é um evento único, porém, que acontece em duas fases distintas, em dois momentos separados: arrebatamento e a volta de Cristo. Por ora, nós vamos estudar a volta de Jesus. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, tema do nosso próximo encontro, seguido então da segunda fase, que é a volta de Jesus. E anote aí alguns termos que são relacionados à segunda vinda de Cristo, que vai aparecer para você nas transições.
nós já entendemos que a segunda vinda de Cristo é amplamente explicada e exposta no Novo Testamento. E quais são os termos relacionados a este acontecimento? E o primeiro termo que eu destaco é Apocalipse. O termo Apocalipse, olha a transição, é um substantivo grego que significa manifestação, revelação, desvendamento. Esse termo indica a remoção daquilo que agora obstrui a visão ou a nossa visão de Cristo. Portanto, quando nós estamos falando de Apocalipse, estamos apontando para algo que será revelado, revelação, desvendamento. As cortinas dos nossos olhos, então, cairão para que possamos compreender esses assuntos tão importantes quando mencionamos sobre a volta de Jesus. Apocalipse. Outro termo importante para compreendermos também é parousia, e a palavra parousia literalmente significa vinda, presença, assinalando que a vinda de Cristo precede a presença ou que resulta na presença. No mundo romano, no mundo grego, esse termo era usado para designar a visita de algum oficial muito importante, de algum oficial elevado. A parousia indica presença pessoal, como as referências de 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 17, como também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Então nós já vimos Apocalipse, que aponta para algo que será revelado, algo que será descortinado. Parousia, que tem o sentido de vinda, presença, visita de alguém muito importante, e também epifaneia. A palavra epifaneia significa aparecimento ou revelação. E esse termo declara que a segunda vinda de Cristo será uma manifestação ou um aparecimento, designando assim o seu retorno ou a visibilidade do seu retorno, como a referência de Apocalipse 1:7, quando ele diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Para Dwight Pentecostes, essas palavras, então, ressaltam 3 fatos em relação ao segundo advento. Cristo estará visivelmente presente, sua glória, por conseguinte, será toda revelada, e ele mesmo será totalmente manifesto. São alguns termos importantes para que nós possamos compreender com relação ao tema da volta de Jesus Cristo. E como nós já estudamos anteriormente, agora há pouco, a volta de Cristo é um assunto presente nas Escrituras. Dessa maneira, não seria errôneo afirmar que boa parte da compreensão bíblica gira em torno deste assunto. João Calvino dizia que Cristo e a sua obra é a chave hermenêutica do Antigo e do Novo Testamento. E não há nada mais importante para o cristão do que ter a certeza de que, como salvo, um dia vai se encontrar com Jesus Cristo e reunido com o seu corpo, que é a igreja do Senhor, a multidão dos salvos que compõem a igreja, nós estaremos juntos nas mansões celestiais, juntos diante de Deus, do qual não haverá mais separação, não haverá mais morte, como mencionado no livro do Apocalipse, onde não haverá mais tristeza,
apenas júbilo, alegria para todos sempre. Anote aí essas duas referências e ao longo da semana faça a leitura e medite nessas referências. Tito 2,13, 1 Pedro 1,3. E quais são os sinais que precedem, observe, sinais que precedem a volta de Cristo? Anote as referências. O primeiro sinal que eu menciono, ou sinais que eu menciono, são sinais na natureza. Mateus 24, do 29 ao 31, Lucas 21, 11, são algumas referências. E os autores sacros ali mencionam que o sol se escurecerá, a lua perderá o seu brilho, as estrelas cairão do céu, haverá terremotos em todo o mundo. São alguns sinais que apontam, alguns sinais que precedem a volta de Jesus Cristo. Mas talvez você diga, mas sempre houve sinais da natureza como este, sempre houve terremotos, sempre houve manifestação nos céus. Sim, mas quando nós apontamos para a volta de Cristo, está dizendo que esses sinais se intensificarão sobre a terra. Sinais na esfera política, Lucas 21:10 diz que nação se levantará contra nação, reino contra reino, guerras, invasões como nós estamos vendo agora recente dentro do nosso contexto, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o mundo árabe contra Israel, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, as guerras civis que acontecem em todo o mundo, são sinais que apontam para a volta de Jesus Cristo. Sinais na esfera social, Lucas 21:11, fome em todo o mundo, pestes como foi agora recentemente o Covid-19 e outras pestes que abalaram o mundo, como na Idade Média, a peste bubônica e outras que acontecem constantemente no mundo. Nós também temos sinais na esfera religiosa, Mateus 24:12, 2 Timóteo 4:3-5, como também 2 Timóteo 3:14 e 15. A falta de amor ao próximo, homens amantes de si mesmos, fechados seus ouvidos para a palavra de Deus. São sinais que apontam para a volta de Cristo. O homem da pós-modernidade, ele é capaz de ver alguém precisando de ajuda ao seu lado e não estender a mão. Tanto que a palavra do Senhor está apontando, nos dizendo que nos últimos dias haveria esta falta de amor, a falta de compaixão. Homens amantes de si mesmos, avarentos, como disse Paulo, com comichões nos ouvidos, desobedientes a pais e mães, enfim, são sinais na esfera religiosa que apontam para a pessoa de Jesus, apontam para a volta do Senhor. Nós temos lá em Daniel 12:4 um sinal na esfera do saber, que é a multiplicação da ciência. A tecnologia, ela está avançando e vai avançar cada vez mais. O homem está se habilitando para isso, o homem está cada vez mais capacitado para isso, e a Bíblia já mencionava que nos últimos dias, apontando para a volta do Senhor, a ciência estaria sendo multiplicada em todo o mundo. São alguns sinais que apontam para a volta do Senhor. Nós temos as características da vinda de Cristo. Observe na sequência, na transição a seguir, o que Walter Brunelli vai falar sobre este assunto. Há uma distinção entre rapto, que é a palavra grega rapazo, assunto da próxima aula,
e a vinda de Cristo, parousia propriamente dita. No rapto, a igreja de Cristo será retirada repentinamente da terra para se encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Na vinda, o Senhor virá com a igreja para instalar o milênio. No rapto, Jesus virá para a igreja, primeira fase. Na vinda, o Senhor Jesus virá para o mundo, segunda fase. Então permita-me explicar isso a vocês de maneira muito sucinta. Esse método dispensacionalista, que é um método, uma ferramenta para se compreender, interpretar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, com relação à volta de Cristo, compreende que a vinda de Cristo, a volta de Cristo, é um evento único, porém que existe duas fases distintas. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. O harpazo, como nós vemos no grego, e é um assunto para o nosso próximo encontro e você não pode perder. Então, primeiramente, a igreja do Senhor será arrebatada, encontraremos-nos com Cristo nos ares, os mortos, eles ressuscitarão para a glória, os que estiverem vivos serão arrebatados, seus corpos glorificados, nos encontraremos com o Senhor e entraremos nas bodas do Cordeiro. Posteriormente, Jesus Cristo vem com esta igreja. Então observe, no arrebatamento ele vem para a igreja. Na sua segunda vinda, ele vem com a igreja. Então no primeiro, ele vem para a igreja, primeira fase. Na segunda fase, ele vem com a igreja. Existem várias referências bíblicas que podem ser trabalhadas aqui e nós precisamos compreender tanto esta aula quanto a próxima para juntos nós formarmos este assunto, a teologia em torno deste assunto. E quais são as características da vinda de Jesus Cristo? Anote aí, a primeira característica a ser destacada é que essa volta de Cristo, a vinda de Cristo, será pessoal. Em Atos dos Apóstolos, o autor nos diz no capítulo 1, versículo 11, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo que viste subir. Portanto, a vinda de Cristo será pessoal. João 14, 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Então nós já compreendemos até aqui que Jesus não enviará um emissário. Ele mesmo vem. Com relação ao arrebatamento da igreja, não é diferente, porque Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não vem um anjo, não vem um emissário, o próprio Jesus Cristo vem pessoalmente para a sua vinda. A segunda vinda de Cristo também será física. E a base desta teologia, que a segunda vinda de Cristo será física, encontra-se em textos como Atos 1:11, 3:20, Hebreus 9:28, Apocalipse 1:7, que, como já mencionado, o texto nos diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Jesus vem pessoalmente, Jesus vem
fisicamente. A segunda vinda de Cristo também será visível. Jesus Cristo, em sua segunda vinda, será visto pela igreja por ocasião ao arrebatamento e pelo mundo por ocasião da revelação. Apocalipse 1:7, Mateus 24:30, Zacarias 14:4, texto este que eu quero ler com vocês, que nos diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, e que está de frente de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Os seus pés tocarão a terra. A volta de Cristo será física. A volta de Cristo será visível. Mas também a volta de Cristo será súbita, será repentina. Em Mateus 24:30, o autor nos diz: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. No versículo 44 desse mesmo capítulo: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ao longo dos milênios, ou ao longo dos séculos da história da igreja, muitos tentaram dizer ou prever a data da volta de Cristo e todos eles erraram, porque a volta de Cristo será súbita. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia. Portanto, nós precisamos estar preparados para este tão glorioso dia do Senhor. A vinda de Cristo também será eminente. O termo iminente significa que ameaça acontecer em breve, que está sombraceiro, que está em via de efetivação imediata, impendente. Então, a volta de Jesus Cristo pode acontecer a qualquer momento. Nesse sentido, poderíamos afirmar que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento da história, sem levar em consideração o cumprimento das profecias, pois todas elas já se cumpriram e apontam para a volta do nosso Cristo. E por fim, a segunda vinda de Cristo também será gloriosa, será triunfante. Mateus 25, 31 e 32 nos diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como pastor aparta o bode das ovelhas. A volta de Cristo será gloriosa, esplendorosa. E Apocalipse capítulo 19, eu lhe convido a tomar a sua Bíblia, a anotar esta referência e meditar sobre ela ao longo da semana. Apocalipse 19, 11 ao 16, o autor inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, recebeu esta revelação e ele escreveu: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco,
E o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, sinal de autoridade, poderio. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. E na sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se no seu primeiro advento, Jesus Cristo veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio como alguém manso, preparado, pronto para o sacrifício, como Isaías menciona que ele foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro. Agora, no seu segundo advento, na sua segunda vinda, ele já não vem mais com um cordeiro. Poderíamos pensar que ele vem como um leão, rugindo. Ele vem como um leão dominando tudo que lhe foi dado nos céus e na terra, como ele mesmo mencionou, que todo o poder é-me dado nos céus e na terra. E ele se revelará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. São algumas características que apontam para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu preciso lhe perguntar: o seu coração ainda anseia pela volta de Jesus? Como você está neste momento? Você deseja, o seu coração arde dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus? É um tempo de reflexão, onde nós precisamos olhar para nós mesmos, como o apóstolo Paulo, ele menciona em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala sobre a ceia do Senhor, quando ele ensina sobre a ceia: cada um examine a si mesmo. O seu coração anseia por este dia? Você pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Deixa aí nos comentários: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, ele colabora conosco dizendo: a resposta de João no final do livro de Apocalipse deve caracterizar o coração dos cristãos de todas as épocas. Amém. Vem, Senhor Jesus. O cristianismo verdadeiro nos treina para viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Até certo ponto, a intensidade com a qual realmente desejamos a volta de Cristo é uma medida da condição espiritual da nossa própria vida no momento. Mais uma vez, eu lhe provoco: você aguarda ansioso a volta de Jesus? Nós vimos que as Escrituras Sagradas apontam os sinais da sua vinda, e esses sinais estão cada vez mais intensos. Esses sinais cada vez mais gritam, apontando para a volta de Cristo. Nós vemos que esta volta, que este advento,
em sua glória. Jesus vem, ele vem glorioso. Este advento será repentino, não há um momento, não tem como prever e muito menos como nos preparar minutos ou talvez segundos antes. Nós precisamos estar preparados agora. E ele vem pessoalmente, ele vem visivelmente. O nosso Jesus vem glorioso, ele vem triunfante, ele vem para revelar a sua glória para todo o sempre. E você está preparado para este dia? Um assunto da próxima semana, o arrebatamento da igreja, que, como nós já mencionamos, neste método de interpretação bíblico, compreendemos que será o primeiro momento, o encontrar da igreja do Senhor com Jesus Cristo. E nós precisamos estar preparados para a volta do nosso Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu lhe convido, vamos orar neste momento, onde você está dependente, talvez você esteja no seu ambiente de trabalho, talvez você esteja na sua casa, no momento de estudos, e eu já lhe convido a ler essas referências, a assistir quantas vezes quiserem esta aula, pois a nossa proposta aqui é apontar o caminho da volta de Cristo, como também nos esclarecer como será este advento, as características que apontam para ela. E precisamos estar preparados para esse tão glorioso dia. E eu lhe convido, vamos orar, apresentando nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós bendizemos, pois o Senhor tem nos despertado para este assunto tão importante, para este tema tão importante das Escrituras Sagradas. Nós oramos para que o Senhor sonda os nossos corações e coloque em nossa alma o desejo, Senhor, intenso de gritar ao mundo, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois nós aguardamos a volta do nosso Senhor. Nós aguardamos a sua revelação ao mundo. Nós aguardamos a parousia do qual o Senhor vem pessoalmente para buscar o teu povo, um povo lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós rogamos que o Senhor venha despertar nosso irmão, nossa irmã que nos acompanhou até aqui, para estarem prontos para este dia tão glorioso, mas como nós já vimos também aqui no Teolosofando, que para o mundo será um tempo de lamento, de dor, de sofrimento. E nós oramos para que o Senhor preencha os nossos corações com este anseio, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos preparando conteúdos aqui relevantes, importantes para a teologia. E nós apenas precisamos que você nos ajude. Nos ajude se inscrevendo no nosso canal, se ainda não é inscrito, ativando as notificações. Nós pedimos que você coopere com este trabalho, deixando as suas contribuições nos comentários, curtindo este vídeo, como também compartilhando com os seus amigos, compartilhe no grupo lá da sua igreja. Tem algo bom sendo construído aqui nesta plataforma, aqui neste canal, como também diz para todo mundo que este assunto é importante e precisamos estar preparados para ele. Você é um evangelista, você é um missionário, um mensageiro de Deus, preparado para este tempo, tá bom? Eu lhe aguardo para o nosso próximo encontro, onde nós estudaremos o tema, o arrebatamento da igreja.
Um grande abraço e até lá!